O que muitos não sabem é o significado e o porquê do domingo de Páscoa. E Satanás, ele tem tentado distorcer a verdadeira palavra de Deus para tirar, além de tirar a glória do Senhor Jesus, confundir o ensinamento da palavra, porque Satanás, ele trabalha justamente no meio da confusão. Por isso que a Bíblia diz que Deus diz que não é Deus de confusão. Então, por isso que nós devemos explicar o que é a Páscoa. Por quê? Porque quando, se você chegar para uma criança, até para adulto, quando fala, olha, Páscoa, a pessoa lembra logo o quê? Coelhinho, ovo de chocolate, né? Por quê? Por que coelhinho e ovo de chocolate? O que isso tem a ver com a Páscoa? O que o coelho tem a ver com a Páscoa? O que o ovo de chocolate tem a ver com a Páscoa? Senão também, algumas religiões têm ensinado que na Semana Santa, principalmente na Sexta-feira Santa, não pode comer carne. Não pode comer carne, tem que comer peixe, né? Por quê? Porque isso é uma distorção da palavra, tá? Então eu vou explicar em rápidas palavras sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? A primeira Páscoa está anotado aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos ler. Êxodo, capítulo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio de meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Por exemplo, essa data aqui, irmão, que Deus estipulou a Páscoa, que ele disse que seria o primeiro mês do ano, para os judeus, o primeiro mês do ano não é janeiro, é justamente agora, nesse período da passagem do mês de março para abril, que foi o mês estipulado por Deus, que seria o primeiro mês do ano. Então, para os judeus, o ano novo é agora, tá? Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Verso 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Tá, para os irmãos entender, eu vou contar aqui rapidamente. O povo de Deus vivia escravo no Egito, foram escravizados no Egito por cerca de 400 anos. E aí, de tanto o povo clamar, pedir, Deus levanta Moisés. Moisés vai no Egito para tirar o povo, para levar para uma terra que manava leite e mel, a terra prometida, porque Deus não quer que o seu povo seja escravo. Deus quer que você seja abençoado, amém? Deus quer que nós sejamos abençoados. E aí, quando Moisés foi ao Egito, claro que Faraó não ia liberar o povo assim de mão beijada, né? Seria uma mão de obra de 3 milhões de pessoas que Faraó iria perder. Já imaginou? 3 milhões de pessoas escravos, trabalhando de graça. E aí Faraó, para não liberar o povo, não quis liberar. Então aí veio as pragas. Os irmãos já conhecem a história, né? A praga que veio sobre o Egito, veio a praga dos piolhos, das rãs, tá aí, etc. Mas todas as vezes era endurecido o coração de Faraó e ele não liberava o povo. A última praga que viria sobre o Egito, essa era para arrebentar a boca do balão, né? Seria a morte dos primogênitos. Então Deus determinou que todos os primogênitos que estivessem no Egito, primogênito seria o filho mais velho, o filho que nasceu primeiro. Então Deus iria castigar com essa última praga, matando todos os primogênitos de cada casa, de cada um que morasse, até dos próprios hebreus, seria morto. Então Deus determinou que naquele determinado dia, à meia-noite, o anjo da morte passaria sobre toda a cidade, toda a terra do Egito e mataria todos os primogênitos. Mas como Deus, irmão,
escolheu um povo, e esse povo escolhido de Deus tem a proteção de Deus, tem a bênção de Deus, Deus sempre dá uma escapatória, né? Então Deus mandou que Moisés matasse um cabrito, matasse um cordeiro, cerca de 1 ano, um cordeiro que fosse puro, sem mancha, que cada casa matasse um cordeiro, e aquele cordeiro ia tirar o sangue daquele cordeiro, ia passar aquele sangue no umbral da porta do pessoal de Deus, da casa do Egito, que morava no Egito. E quando o anjo viesse, aonde tivesse o sangue do cordeiro na porta, o anjo não entrava naquela casa e não matava o primogênito, ele pulava, ele saltava aquela casa. Por isso a palavra Páscoa quer dizer saltar, quer dizer pular, quer dizer passar por cima, a palavra Páscoa. Então ali seria a Páscoa, ou seja, o anjo viria, e aonde tivesse o sangue do cordeiro do umbral da porta, o anjo passaria e não entraria, e aquela casa teria livramento. O que isso quer dizer? Seria Páscoa. E também naquela noite Faraó ia libertar o povo, porque o filho de Faraó ia morrer, ele ia ficar sensibilizado e ia libertar o povo, e aquele cabrito seria comido naquela noite. É aqui que entra a questão de comer ovo de Páscoa, né? Que não tem nada a ver. A Bíblia, você nunca vai achar coelho, você vai achar cordeiro, né? Então vamos lá, verso 8, está escrito assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo e com ervas amargas. Semana Santa, o que se deve comer? Aqui a Bíblia diz que tinha que comer churrasco de carneiro. Carneiro não, tá? Qual é a diferença do carneiro pro cordeiro? Não é carneiro. Jesus, ninguém nunca chama Jesus de carneiro, né? Chama Jesus de cordeiro. Por quê? Qual é a diferença? O carneiro e o cordeiro é o mesmo. A única diferença é que o carneiro já entrou na idade adulta, então ele já vai procriar, ele já vai fazer sexo, né, no meio animal, então já não é mais puro. Então o cordeiro, ele ainda é pequenininho, ele ainda não começou a sua vida sexual, então ele é puro, então seria um cordeiro. Então comeram naquela noite carne de cordeiro com ervas amargas e pão asmo, pão sem fermento. Isso aqui é uma simbologia acerca de Jesus. Por exemplo, o pão sem fermento significava o corpo de Jesus, que seria pregado na cruz, para que através daquele corpo sem fermento, sem pecado, a humanidade fosse salva. A erva amarga significava a amargura do pecado, da tristeza, da escravidão que muitas pessoas passavam ou passam, mas dali foram libertos. Então, e o sangue do cordeiro seria justamente o sangue de Jesus, que iria ser derramado para remir todo ser humano dos seus pecados. Então era uma formação, uma profecia do que realmente iria acontecer, mas estava acontecendo, porque foi ali que foi libertado o povo do Egito. Então ninguém comeu ovo de Páscoa, ninguém comeu carne de coelho. O que foram comidos ali foi pão sem fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro assada no fogo, sendo um churrasco, e o sangue do cordeiro sendo colocado no umbral das portas. Vamos lá, verso 12, aliás, verso 11: assim, pois, o comerei os ovos, os vossos, tá vendo? Eu falei ovos, já estou confundindo aqui, tá? Verso 11: assim, pois, comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então essa era a Páscoa, tá? Verso 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite,
ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveste. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Então o que aconteceu? O Senhor disse: olha, coloca o sangue do cordeiro lá no umbral da porta, come a carne do cordeiro, e naquela noite, quando o anjo passará, quando eu passará pelo Egito, aonde tiver o sangue, ali haverá livramento. O sangue do cordeiro, que simbolizava ali o sangue de Jesus Cristo, que muito em breve iria ser derramado para a remissão de nossos pecados. Mas aí por quê? Aonde que entra o coelho, irmão? Aonde que entra o ovo de Páscoa? Páscoa para nós não é ovo de chocolate, né? Bem que eu ganhei 2, ganhei um da Cacau Show. A irmã Cor não queria me dar, eu dei uma pressão psicológica nela, ela me deu, né? Tá? Pode comer ovo de Páscoa? Pode. Pecado, é pecado comer ovo de Páscoa? Que nada, irmão, né? É pecado só para quem está fazendo regime, mas já tem ovo de Páscoa, já diet, né? Pode comer ovo de Páscoa? Pode. Agora, o que você não pode é confundir o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, com outras coisas, que é isso a função de Satanás. Nós devemos ensinar para os nossos filhos, irmão, que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Se ele quiser criar coelho, amém, cria coelho. Se quiser ganhar um coelho, dá um coelho de presente para ele, mas isso não tem nada a ver com a salvação. Páscoa simboliza salvação, aonde vai ser pulado, irmão, sobre a nossa vida, para nós não perecer por causa do nosso pecado. Então a nossa Páscoa é Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. O sangue dele foi derramado na cruz, para nos purificar de todo o pecado. Então hoje a nossa Páscoa, o simbolismo dela é o próprio Jesus, que foi crucificado na cruz, mas ressuscitou para nos dar vitória, para nos dar vida eterna, em nome do Senhor, amém? Agora Satanás, ele tenta mudar, é a função dele. Pastor, quer dizer que então, em vez de comer ovo da Páscoa, nós temos que comer cabrito assado, pão sem fermento, ervas amargas? Não. Essa Páscoa, irmão, era um simbolismo. Ela pendurou até Jesus Cristo. De Jesus Cristo para cá mudou. O que é a Páscoa agora? Então essa Páscoa que eu expliquei para vocês aqui é a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus. Agora, de Jesus para cá, houve uma mudança para nós. Então não precisa mais nós sacrificar cordeiro, não precisa mais nós comemos ervas amargas, não precisa mais nós comer pão sem fermento, não precisa mais, porque a nossa Páscoa agora é diferente, amém? Então eu expliquei para vocês aqui o que é a primeira Páscoa, e agora o que é a nossa Páscoa agora, a segunda Páscoa. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, agora vai lá para o começo da Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Se tiver difícil de achar, nós vamos ler junto aqui para ganhar tempo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Eu queria que todos repetissem comigo assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então não precisa mais nós ficar preocupados. Fermento aqui simboliza também o pecado. Não precisa agora nós ficarmos preocupados com isso. Comer pão sem fermento, para nos purificar do pecado, comer ervas amargas para nos lembrar do sofrimento que tivemos quando não tínhamos Jesus,
comer churrasco de cabrito, porque era, agora não precisa mais disso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós, amém? Então não precisa mais, irmão, a nossa Páscoa agora é Jesus. E a Páscoa, ela foi, eu vou só falar aqui um pouquinho a respeito de comer, o que nós devemos comer agora. Então na primeira Páscoa, cabrito, pão, ervas amargas. Na Páscoa de Satanás, coelho, ovo de Páscoa. E na nossa Páscoa dos crentes, na nossa Páscoa dos salvos, na Páscoa do povo de Deus, o que nós devemos comer? Nós temos que comer alguma coisa, irmão. É bíblico. Mas o que nós devemos comer na Páscoa? Eu estou falando aqui espiritualmente, tá? Hoje eu já comi churrasco, salada, arroz, feijão. Aqui é espiritual. Esse culto aqui é espiritual. Esse pão aqui, quando nós orarmos pela nossa fé, espiritualmente, é o corpo do Senhor Jesus que foi amolado por nós. Esse vinho, quando nós orarmos, que consagrarmos pela nossa fé, é o sangue de Jesus que foi derramado para nos remir de todo o pecado. Isso é espiritual, amém? Então agora no mundo espiritual, olha o que Jesus disse. Abre a tua Bíblia rapidinho, livro de João, Evangelho segundo São João, capítulo 6. O que nós devemos comer agora? Como é que nós vamos comemorar a nossa Páscoa agora? De que forma nós comemoramos a nossa Páscoa? Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 53. Olha o que Jesus disse. Jesus, pois, lhe disse, é Jesus que está falando. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Presta atenção, irmão, olha o que Jesus está dizendo. Verso 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então o que nós temos que comer agora? A carne do Senhor Jesus. O que nós temos que comer agora? Beber agora? O sangue do Senhor Jesus. Então Jesus diz que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem vida eterna. Mas aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, esse ele vai ressuscitar naquele grande dia. Então o que nós devemos comer agora? A carne e o sangue de Jesus. Verso 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eu queria que todos repetissem comigo, diga assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Na nossa Páscoa agora, esse aqui é o nosso alimento, amém? Que foi justamente no dia de Páscoa, na Páscoa aliás, né? Na Semana Santa, os dias que antecedia a Páscoa, na sexta-feira, Jesus instituiu essa Páscoa, quando ele chamou os seus apóstolos para comer aquela Páscoa, onde ele partiu o pão, entregou para cada discípulo e disse: olha, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E depois que comeram o pão, ele pegou o vinho, o cálice, entregou para os seus discípulos e disse: agora beber, porque este é o cálice da nova aliança, este é o meu sangue. Essa é a nova Páscoa. E ele disse mais, por quê? Porque vai ter a terceira Páscoa. Nós estamos aguardando a terceira Páscoa. Ele disse assim: olha, comei e bebei até que eu venha, porque até que eu venha vocês não vão mais participar comigo, mas quando eu vier,
todos vão participar da grande ceia do Senhor. A terceira Páscoa está sendo preparada. Jesus Cristo está, irmão, batendo as portas. Jesus está vindo para encontrar com a sua igreja, para nós participarmos da terceira e verdadeira e grande, maravilhosa Páscoa, que é para registrar a nossa vida eterna com o Senhor. Páscoa agora é espiritual. Você pode sim comer ovo de Páscoa, você pode dar ovo de Páscoa, é legal, é bacana, eu gosto de ganhar, gosto de chocolate, mas isso não tem nada a ver com cristianismo, isso não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com a salvação. Salvação é Jesus Cristo, que morreu na cruz, a nossa Páscoa. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. A nossa Páscoa é Jesus, que morreu para nos salvar. Alegre e fique contente, sabendo que mesmo sem ser digno, você foi escolhido para participar da Páscoa do Senhor. Quem quer, diga amém. Então aplauda ele, porque ele merece. Essa é a nossa Páscoa. Não deixe que o coelhinho e os ovos de chocolate confundam você. Quando se fala de Páscoa agora, e Jesus disse assim: olha, todas as vezes que fazer isso, anunciarei a minha morte. O Senhor Jesus não quer que a humanidade esqueça da morte dele. Jesus não quer que a humanidade esqueça que ele ressuscitou, e muito em breve ele vai vir buscar a sua igreja. Por quê? Porque a jogada de Satanás é mudar a palavra. Então hoje você sabe o que é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu?